Hoje queremos falar sobre pastor ou mercenário. E hoje eu não quero falar especificamente sobre mercenário, quero mais falar sobre pastor. Embora a ideia do mercenário, ele tem que ser usado dentro do nosso contexto nessa meditação. Hoje, infelizmente, pastores têm sido bombardeados pelo sistema. Quando nós pensamos em sistema, e eu quero esclarecer isso agora, todo ajuntamento humano, toda organização humana é movida por sistemas. Então, por exemplo, uma cidade, ela tem o sistema de segurança, ela tem o sistema de educação, tem o sistema político, tem o sistema religioso, tem o sistema de saúde. Então, são sistemas que montados são o sistema que regem a vida das pessoas naquela cidade. Então, quando nós pensamos, e eu quero falar sobre pastores, hoje os sistemas de comunicação e entretenimento, eles estão profundamente contaminados e malignizados na nossa nação. E infelizmente, os escândalos produzidos por alguns líderes cristãos acabam dando margem e argumento para que esse sistema malignizado de comunicação e entretenimento crie toda uma narrativa para denegrir e afrontar os pastores. E eu quero chamar a atenção para um fato. Na maioria das vezes, nós temos a tendência de generalizar. Ou seja, uma pessoa erra, nós pensamos todos erraram. Mais ou menos assim. Por exemplo, sai a notícia de que um determinado líder, um cantor cristão, um pastor evangélico, ele cometeu algo, fez algo e aquilo foi escandaloso. Então sai a notícia a respeito daquilo. Então olhamos para aquela notícia, para aquele acontecimento e muitas vezes podemos cair no erro de dizer aquela denominação, aquela igreja, estamos generalizando. Agora a questão é, quando eu erro ou quando você erra, como é que fica? Nós generalizamos também, o meu pecado é o pecado de todo mundo, ou o outro pecado é o meu pecado também. Então, muito cuidado. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no mal, está dominado pela maldade. Os sistemas estão malignizados, o sistema de comunicação está malignizado. Houve um tempo, alguns anos atrás, em que havia um certo glamour. O pessoal mais antigo, talvez se lembre, na década de 80, 90, havia um certo glamour no meio cristão evangélico, porque as igrejas evangélicas estavam crescendo, as primeiras grandes igrejas estavam surgindo no Brasil, então artistas famosos se convertiam, jogadores de futebol, atores se convertiam, isso chamava a atenção da mídia e havia uma certa propagação dessa informação, o que trazia, de certa forma, um glamour pelo ser evangélico. No entanto, isso é o tipo de coisa que não persiste muito tempo, isso não demora muito. Por quê? Porque o sistema está malignizado. Então, mais dia menos dia, o sistema vai mudar essa narrativa para que aquilo que era benéfico ao Evangelho, na verdade, se volte contra a palavra de Deus. Então, não se iluda com o que a mídia fala, as notícias que a mídia propaga a respeito dos crentes, a respeito dos evangélicos, a respeito dos cristãos. Aliás, muito cuidado com aqueles que usam também a internet para propagar as notícias ruins a respeito dos líderes cristãos. Quando um pastor faz algo de errado, ele é chamado de pastor nesse meio. Quando ele comete um pecado, diz o pastor tal fez isso, fez aquilo. O sistema, ele nunca vai trabalhar espontaneamente a favor do evangelho, nunca. Então não se iluda com as notícias, nem aceite as primeiras versões que você ouvia a respeito dessas coisas. Agora, o que nós sabemos
é que a maioria dos pastores são pessoas sérias. São homens, mulheres de Deus que realmente choram, jejuam, apacentam as suas congregações, pagam um preço pelas ovelhas, pelas pessoas que eles estão cuidando. Muitos deles, a gente tem que reconhecer, são pessoas que não se prepararam adequadamente para o exercício do ministério. Não receberam discipulado, não receberam ensino, mas eles têm um coração sincero em Deus. Muitas vezes aqueles que estavam por trás, que os lançaram no ministério, não fizeram o trabalho do discipulado adequado, mas são pessoas com coração sincero para com Deus. Eles estão dispostos a pagar preço para que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas cresçam em Deus. A Bíblia, ela tem vários textos que falam, ai dos pastores, mas a Bíblia também tem textos que nos falam que há bênção nos pastores. E um texto que eu quero pegar para ler é o texto de Hebreus capítulo 13, o verso de número 7. Veja só o que ele diz: obedeçam e honrem os seus pastores, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então, o texto ele está nos falando aqui, honre, obedeça, honre e obedeça, honre e obedeça. São princípios simples, básicos. Eu tenho conhecido muitos pastores que se gastam de verdade pelo Evangelho. Eles não são mercenários, eles não querem tirar dinheiro do povo. Agora, nós temos que entender que muitos pastores, eles são discriminados, eles são acusados porque eles falam de dízimo, eles falam de ofertas, mas a Bíblia fala disso, e nós não podemos deixar de pregar aquilo que está na Bíblia. Então a Bíblia fala de dinheiro do começo ao fim, a Bíblia fala sobre dízimos, a Bíblia fala sobre ofertas, e normalmente, quem não gosta desses assuntos, e por isso aponta o dedo para pastores que pregam sobre esse tema, são pessoas apegadas ao dinheiro, são pessoas apegadas a mamon. É o que mostra lá em Lucas capítulo 16, quando Jesus diz, olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou seja, há dois senhores, Deus e a riqueza, Deus e mamon. Ou você vai agradar um e desonrar o outro, ou vice-versa, né? Então, o texto bíblico nos chama a atenção para quê? Honre aqueles que realmente são pastores. Honre aqueles que gastam o seu tempo, gastam a sua energia, os seus recursos para cuidar de pessoas. Ser pastor é uma função que Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, os versos 11 a 13, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ok, vamos pegar esse texto e vamos pensar o seguinte. Ele está dizendo primeiro aqui que ele mesmo, está falando de Jesus, ele concedeu à igreja pastores. Ele concedeu pastores à igreja. Quando? Até que ponto? Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento de Jesus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está dizendo até que cheguemos lá. Nós ainda não chegamos. Isso quer dizer que pastores são necessários na igreja hoje ainda. Nós precisamos. O livro de Atos, capítulo 20, o verso de número 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Duas palavras importantes. Primeiro, bispos.
Bispo quer dizer episcopo no original, aquele que cuida de uma igreja. E ele diz: Deus constituiu o bispo para pastorear. Pastorear é aquele que serve o corpo, mas é também aquele que rege o corpo, aquele que é regente do corpo, que rege as ações dos irmãos naquela igreja. Deus estabeleceu o pastor para cuidar do seu povo, do seu rebanho, para preparar a noiva para se encontrar com o noivo, para zelar pelas almas das pessoas, para que ninguém se perca. Para isso ele instituiu pastores. Infelizmente, nós vivemos um tempo de independência, um tempo de muita rebelião, e as pessoas não querem se submeter. Então, quando olham para alguém que está em autoridade, já procuram uma forma de menosprezar, de diminuir, de não aceitar aquela autoridade sobre a sua própria vida. Mas a palavra que eu quero deixar aqui hoje, mais uma vez, é: obedeçam e honrem os seus pastores. Eles velam, a palavra velar é vigiar, estar atento. Eles velam, seus pastores velam pela vossa alma, porque eles vão prestar contas disso diante de Deus. O pastor vai prestar contas daquelas almas que estão sob o cuidado dele. O pastor precisa zelar, não são apenas pessoas que ora estão ali, ora não estão, podem estar nessa igreja, ora depois vão estar naquela outra. Ele vai cuidar e vai prestar contas do que ele fez. Então lembre-se, o seu pastor, ele vai prestar conta da sua vida. Então honre e obedeça, para que eles façam isso, façam o trabalho deles, exerçam a sua função com alegria e não gemendo, porque essa função foi dada por Deus, para que com alegria eles possam conduzir muitos à presença do Senhor e lá na eternidade ver o fruto desse trabalho e vocês se alegrarem com eles, porque trabalharam juntos para que o mundo seja ganho para Jesus, para que o mundo se renda a Jesus, para que as pessoas encontrem a salvação. E vocês poderão ver isso como fruto de um trabalho conjunto, daquele que foi o regente da congregação e daqueles que obedeceram e honraram o pastor que Deus colocou sobre sua vida.